Eu estava parada do lado de fora da casa dos meus pais na véspera de Natal, vestindo um casaco comprado em um brechó e segurando uma bolsa falsa e propositalmente desgastada. Lá dentro, minha família celebrava a promoção da minha irmã Camila ao cargo de CEO, com um salário anual de R$ 500.000. Eles tinham me convidado explicitamente para me fazer assistir a esse triunfo e para me envergonhar pelo meu suposto fracasso. O que eles não sabiam é que eu sou a dona da Tecnotresor Indústrias, uma empresa avaliada em 1,2 bilhão de reais. Eu estava prestes a descobrir o quão cruéis as pessoas podem se tornar quando acreditam que você não tem mais nada a perder. A porta da frente se abriu antes mesmo que eu pudesse bater, e minha mãe, Renata, apareceu em seu melhor vestido de festa. O sorriso dela parecia ensaiado, aquele tipo de sorriso que se reserva para parentes distantes ou vizinhos indesejados. Tatiana, você conseguiu, disse ela, saindo da frente sem me oferecer um abraço. Estão todos na sala de estar. Camila acabou de chegar do escritório. Entrei arrastando os pés e ajeitei meu casaco propositalmente surrado. A casa cheirava a canela e vinho caro, e guirlandas frescas adornavam o corrimão da escada. A família estendida enchia o ambiente. As vozes deles formavam um zumbido quente que se calou imediatamente assim que apareci. Olha só quem finalmente resolveu dar as caras! Gritou meu pai. Valério, de sua poltrona de couro, sem levantar os olhos do tablet. Achávamos que não te dariam folga na livraria. Tia Matilde veio ao meu encontro com sua típica expressão preocupada, aquela que ela reservava para os problemas dos outros. Tatiana, querida, estávamos preocupados com você, vivendo sozinha naquela idade, naquele apartamento minúsculo e trabalhando no varejo. Acenei mecanicamente com a cabeça e representei meu papel com perfeição. A livraria me mantém ocupada. Sou grata por ter um emprego fixo. Emprego fixo, repetiu o tio Alberto com um sorrisinho, enquanto girava seu copo de uísque. Claro, pode-se ver dessa forma também. Quando eu tinha 32 anos, eu já administrava minha própria empresa de auditoria contábil. Minha prima Silvia levantou o olhar ao lado dele. O sucesso dela no setor imobiliário era evidente em cada joia de grife que ela usava. Falando em sucesso, espere até ouvir sobre a promoção da Camila, R$ 500.000 por ano. Consegue imaginar? E eu achando que minhas comissões eram impressionantes. Antes que eu pudesse responder, o som dos saltos no piso de madeira anunciou a chegada de Camila. Ela entrou na sala, vestida com um terninho azul marinho feito sob medida. Provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Seu anel de noivado capturou a luz do lustre e projetou reflexos cintilantes na parede. Desculpem o atraso, pessoal, anunciou Camila, enquanto recebia beijos e parabenizações dos parentes reunidos. A teleconferência com o conselho de administração durou mais do que o previsto. Vocês sabem como são essas coisas quando se tomam decisões que afetam centenas de funcionários. Finalmente ela me notou, enquanto eu estava parada perto do cabideiro, ainda segurando minha bolsa gasta. Ah, Tatiana, estou surpresa que você tenha vindo. Sei que reuniões de família não são mais o seu forte. Eu não perderia a celebração do seu sucesso, respondi em voz baixa. Parabéns pela promoção. O sorriso de Camila tornou-se afiado. Muito obrigada. É incrível o que acontece quando estabelecemos objetivos reais e trabalhamos para alcançá-los. Gustavo e eu já estamos vendo casas em um condomínio fechado. Seu noivo, Gustavo, saiu da cozinha com uma taça de vinho na mão e passou o braço ao redor da cintura de Camila. Estamos pensando em algo com um escritório em casa e quartos para hóspedes. Tatiana, você deveria ver os imóveis que visitamos. O menor tem 400 metros quadrados de área útil. Parece maravilhoso, murmurei, observando como todos se inclinavam para ouvir sobre as conquistas de Camila, posicionando-se de forma a evitar uma conversa prolongada comigo. Vó Rosa chegou mancando com sua bengala e balançou a cabeça com tristeza. Tatiana, minha menina, o que aconteceu com a garota inteligente que ganhou o concurso nacional de pesquisa na escola? Você tinha tanto potencial. Às vezes a vida toma rumos inesperados, eu disse, mantendo minha expressão abatida. Rumos inesperados, repetiu minha mãe, começando a dispor os aperitivos na mesa de centro. Essa é certamente uma maneira de descrever. Camila, conte a todos sobre seu novo escritório. As fotos que você nos mostrou eram incríveis.
Enquanto Camila mergulhava em uma descrição detalhada de seu escritório de esquina com vista para o horizonte de São Paulo, observei como os funcionários do serviço de buffet se moviam eficientemente pela sala. Meus pais mal notavam a presença deles e os tratavam como mobília. Os garçons eram educados e profissionais, mas notei a sutil revirada de olhos quando minha família fazia exigências sem dizer por favor ou obrigado. A conversa fluía ao meu redor como água em torno de uma pedra. Discutiam os resultados de Camila na empresa, o caminho de Gustavo para a sociedade em seu escritório de advocacia, os últimos negócios imobiliários de Silvia e os planos de aposentadoria do tio Alberto. Quando ocasionalmente alguém me dirigia uma pergunta, tinha mais o tom de uma cortesia obrigatória do que um verdadeiro interesse. A Tatiana trabalha naquela pequena livraria no centro histórico, explicou minha mãe a uma amiga da família, que perguntava sobre minha profissão. Não é muito, mas a mantém ocupada. Livros são bonitinhos, respondeu a amiga com aquele tipo de sorriso que as pessoas usam quando não lhes ocorre nada encorajador para dizer. Camila se posicionou perto da lareira, onde meus pais haviam exposto suas fotos oficiais corporativas e recortes recentes de imprensa. Eu nunca esperei chegar ao topo tão jovem, mas quando a oportunidade bate à porta, é preciso estar pronto para responder. E alguns de nós estão prontos, acrescentou o tio Alberto de forma pungente, enquanto outros ainda estão tentando entender as coisas. A alfinetada atingiu o alvo pretendido, mas eu a recebi sem reação. Em vez disso, observei a dinâmica da minha família e notei como competiam pela atenção de Camila, ignorando coletivamente a minha presença. Era como assistir a um documentário de natureza sobre o comportamento de uma alcateia. No decorrer da noite, ouvi meus pais conversando em voz baixa na cozinha enquanto preparavam os pratos para a sobremesa. Eles não perceberam que eu estava parada no corredor e as palavras deles podiam ser ouvidas claramente através da porta aberta. "Você tem certeza sobre esta noite?" perguntou meu pai. "Parece um pouco duro, até para os nossos padrões." "Ela precisa de um choque de realidade", respondeu minha mãe com firmeza. O sucesso de Camila destaca o quanto Tatiana ficou para trás. Talvez isso a motive a mudar alguma coisa quando vir o material informativo para a intervenção. Toda a família concorda. Todos são a favor. Não podemos sustentar a mediocridade dela para sempre. Camila preparou pontos de discussão para cada um e temos os formulários de candidatura prontos. É hora de um pouco de amor rígido. Meu estômago se contraiu quando entendi que eles haviam planejado algo muito pior do que uma simples humilhação. Aquilo não era apenas uma celebração do sucesso de Camila. Era um ataque coordenado, projetado para destruir o pouco de autoconfiança que eles acreditavam que eu ainda possuía. Eles não faziam ideia de que estavam prestes a humilhar alguém que empregava mais de 3.000 funcionários e havia construído um império tecnológico do zero. Voltei silenciosamente para a sala de estar, onde Camila estava discutindo os próximos planos de expansão de sua empresa. A família estava pendurada em cada palavra dela, fazendo perguntas inteligentes e oferecendo apoio entusiasmado. O contraste com o comportamento deles em relação a mim não poderia ser mais gritante. "Amanhã será ainda mais emocionante", anunciou Camila, verificando o telefone. "Estou fechando uma parceria que pode mudar tudo." O jantar prosseguiu com precisão cerimonial. Cada prato era acompanhado de brindes às conquistas de Camila. Eu estava sentada na ponta da mesa, cutucando minha comida e ouvindo as análises detalhadas de sua trajetória de carreira e seu potencial futuro. A conversa parecia coreografada, como se cada um tivesse ensaiado seu próprio papel. Após o prato principal, meu pai se levantou e bateu com a faca na taça de vinho. "Antes da sobremesa, ainda temos algumas apresentações especiais a fazer." Camila, radiante, olhou para o tio Alberto, tirando uma sacola de presentes do armário do corredor. "Primeiro, queremos honrar devidamente nossa nova CEO", anunciou ele, entregando a Camila uma elegante placa de madeira com seu nome e cargo gravados. A família explodiu em aplausos enquanto Camila posava para fotos com seu prêmio. Gustavo tirou dezenas de fotos, prometendo as melhores para o futuro perfil profissional dela. Então o tio Alberto tirou uma segunda sacola, muito menos elegante, e me entregou com um sorriso condescendente. "E para Tatiana, montamos um pacote de apoio. Achamos que é hora de ajudar você a voltar aos trilhos."
Peguei a sacola com as mãos trêmulas e representei meu papel de fracassada da família, grata, porém confusa. Dentro, encontrei uma coleção de itens que seriam ofensivos se não fossem tão perfeitamente previsíveis. Livros de exercícios para gestão de orçamento doméstico, cupons de desconto de supermercados populares e formulários de candidatura para cargos de nível básico em empresas locais. Procuramos oportunidades que poderiam se encaixar bem, explicou Silvia, extraindo uma das candidaturas. Há uma vaga como recepcionista no meu escritório imobiliário, e o tio Alberto sabe de uma vaga para arquivista no escritório dele. O importante é dar este primeiro passo, acrescentou minha mãe. Você não pode vagar sem rumo pela vida para sempre. Camila se inclinou para a frente. Sua voz assumiu o tom condescendente que ela provavelmente usava com funcionários de baixo desempenho. Na verdade, pensei muito nisso e tenho uma proposta. Minha nova posição me dá autoridade para contratar uma assistente executiva. O salário não seria alto, talvez R$ 30.000 por ano, mas te daria estrutura e um propósito. A família murmurou em aprovação pela oferta generosa e elogiou a bondade de Camila para com a irmã em dificuldades. Apertei a sacola de presentes e me forcei a trazer lágrimas aos olhos para completar a performance. É incrivelmente generoso, sussurrei. Eu realmente não sei o que dizer. Diga sim, encorajou o tio Alberto. Camila está te oferecendo a chance de fazer parte de algo de sucesso, em vez de se esconder naquela livraria. Vó Rosa assentiu com ênfase. No meu tempo, família ajudava família. Camila é muito misericordiosa, se você parar para pensar. Se eu parar para pensar em quê? Perguntei, embora intuísse que já sabia. Bem, minha menina, continuou vó Rosa, você não deixou a família exatamente orgulhosa. Enquanto Camila trabalhava em sua carreira, você se contentou com empregos de salário mínimo e com aquele apartamento apertado. É hora de aceitar a ajuda de pessoas que sabem mais. Gustavo pigarreou e recostou-se na cadeira. Na verdade, eu talvez pudesse ajudar também. Meu escritório organiza eventos de networking e eu poderia conseguir alguns contatos para você. Você teria que trabalhar na sua aparência. Talvez renovar seu guarda-roupa, mas poderiam surgir oportunidades para alguém disposta a começar de baixo. Os olhos dele demoraram-se em mim de uma maneira que fez minha pele arrepiar, e percebi que a oferta dele estava ligada a segundas intenções que não tinham nada a ver com networking profissional. O timing é perfeito, continuou Camila, cega às insinuações inapropriadas de seu noivo. Começo meu novo trabalho no dia 2 de janeiro e preciso de uma assistente imediatamente. Você poderia se demitir da sua livraria depois das festas. Meu pai pegou o telefone e começou a digitar. Estou anotando as sugestões de todos os participantes. Deveríamos criar um plano de ação com prazos específicos e medidas de responsabilidade. A responsabilidade é fundamental, concordou a tia Matilde. Não podemos permitir que as emoções sobreponham as decisões práticas. Tatiana precisa de estrutura, não de pena. Enquanto discutiam meu futuro como se eu fosse um projeto a ser gerenciado, notei como a linguagem deles havia mudado. Falavam de mim na terceira pessoa, apesar da minha presença à mesa, reduzindo-me a um problema que exigia a solução coletiva deles. Alguém considerou o que a Tatiana realmente quer? Perguntei em voz baixa. A pergunta pareceu surpreendê-los, como se não esperassem que eu participasse do planejamento da minha própria vida. O que você quer e o que você precisa são duas coisas diferentes, respondeu minha mãe com firmeza. Às vezes a família precisa tomar decisões difíceis para o bem comum. Para o bem comum, repeti, testando a frase. Camila pousou a taça de vinho e assumiu sua postura de executiva. Escute, eu sei que parece opressor, mas pessoas de sucesso se cercam de outras pessoas de sucesso. Você ficou isolada por muito tempo e tomou decisões baseadas em uma perspectiva limitada. Perspectiva limitada? Ecoei. Exato, interveio o tio Alberto. Você pensa pequeno porque seu mundo se tornou pequeno. Trabalhar no varejo, viver sozinha. Nenhum contato social real, isso não é saudável. Silvia assentiu sabiamente. Quando comecei no setor imobiliário, tive que mudar completamente minha mentalidade. Pare de pensar como um consumidor e comece a pensar como um empreendedor. Você precisa exatamente desse tipo de transformação. Que tipo de transformação? Perguntei. Aceite a realidade, disse meu pai sem rodeios.
Você tem 32 anos e não tem nada para mostrar. Nenhum desenvolvimento profissional, nenhum relacionamento significativo, nenhum patrimônio digno de nota. Camila está te oferecendo uma tábua de salvação. O silêncio caiu na sala, enquanto as palavras dele permaneciam suspensas no ar. Olhei ao redor da mesa para os rostos que variavam do piedoso ao impaciente. Todos unidos na certeza de que entendiam minha vida melhor do que eu. Há mais uma coisa, disse Camila, cuja voz assumiu o tom de alguém anunciando uma notícia particularmente boa. Gustavo e eu temos um anúncio que torna esta reunião de família ainda mais especial. Ela se levantou e pegou a mão de Gustavo. Seu anel de noivado capturou a luz da sala de jantar. Estamos grávidos. O bebê chega em agosto. A família explodiu em parabéns e conversas animadas sobre planos para o quarto e nomes para o bebê. No meio da celebração, Camila virou-se para mim com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Esta criança herdará tudo o que há de valor na história desta família, anunciou ela. Já que você decidiu não contribuir para o sucesso da nossa família, talvez pudesse dar uma contribuição ajudando com os cuidados infantis. Isso daria à sua vida um verdadeiro sentido. A proposta permaneceu suspensa na sala como um desafio. Eles queriam que eu me tornasse a serviçal da família, grata pela oportunidade de orbitar em torno das conquistas de Camila, enquanto oferecia meu trabalho para sustentar seu império em crescimento. Seria uma honra para mim ajudar com o bebê, disse docemente, mantendo minha fachada e maravilhando-me interiormente com a ousadia deles. Maravilhoso! Minha mãe bateu palmas. Viu como as coisas parecem melhores quando colaboramos? Tatiana, você poderia se mudar de volta para casa e ajudar com o bebê enquanto trabalha como assistente da Camila. É uma solução completa. Enquanto continuavam a planejar meu futuro reduzido, percebi que essa intervenção não era sobre me ajudar a ter sucesso. Tratava-se de garantir que eu aceitasse meu lugar como a fracassada da família, grata pelas migalhas que quisessem me atirar. Eles precisavam de mim pequena para que eles pudessem se sentir grandes. A noite estava prestes a tomar um rumo ainda mais interessante. Após a intervenção, a família mudou-se novamente para a sala de estar para desfrutar de café e sobremesa. Camila se acomodou no centro e recebeu mais parabéns tanto pela gravidez quanto por seus sucessos profissionais. A conversa mudou naturalmente para seu novo papel nos planos de expansão da empresa. Conte-nos mais sobre essa posição de CEO, pediu o tio Alberto, acomodando-se em sua poltrona favorita com um uísque fresco. O que é exatamente a RefTech como empresa? Os olhos de Camila se iluminaram com o entusiasmo de alguém que vive para o seu trabalho. Somos uma empresa de consultoria tecnológica especializada em análise de dados e implementação de software para grandes grupos corporativos. Minha promoção me confia a responsabilidade da nossa maior iniciativa de crescimento até hoje. Parece impressionante, disse Silvia, mas o que isso significa em termos de faturamento e posição de mercado? Estamos nos posicionando como um ator importante no setor de tecnologia corporativa, explicou Camila. O mercado de consultoria vale bilhões e miramos nas empresas Fortune 500 que necessitam de soluções tecnológicas sofisticadas. Gustavo pegou o telefone e começou a pesquisar. Camila é modesta demais. A RefTech cresceu 300% nos últimos 2 anos. Ela foi determinante na obtenção de vários grandes contratos. Falando em grandes contratos, disse Camila, não conseguindo mais esconder sua empolgação. Estou prestes a fechar o maior negócio da história da empresa. Falamos de uma parceria que poderia dobrar nosso faturamento anual da noite para o dia. Meu pai se inclinou interessado. Que tipo de parceria gera tal impacto? Um gigante da tecnologia quer utilizar nossos serviços para uma revisão massiva de infraestrutura, respondeu Camila. O contrato vale milhões e o cliente pediu explicitamente que eu gerencie a relação de negócios. Tia Matilde pousou a xícara de café com um leve tilintar. Todos começaram a falar ao mesmo tempo, expressando espanto e fazendo perguntas. Até a avó Rosa se animou em sua poltrona. Tecnotresor Indústrias, repetiu o tio Alberto, digitando imediatamente o nome em seu telefone. Meu Deus, Camila! A avaliação de mercado deles supera R$1 bilhão. 1,2 bilhão de reais, para ser exata, corrigiu Camila com evidente orgulho. Eles são uma das empresas de tecnologia mais bem-sucedidas do país e escolheram a RefTech como sua parceira de consultoria exclusiva.
Silvia assobiou baixo entre os dentes. Li artigos sobre a Tecnotresor. Eles são incrivelmente seletivos em suas relações comerciais. Como você conseguiu atrair a atenção deles? Através de networking profissional e da nossa reputação, explicou Camila. No setor tecnológico, a notícia corre quando se entregam resultados excepcionais. A equipe da Tecnotresor veio especificamente até nós para projetos que eu dirigi. Gustavo continuou a pesquisar em seu telefone e leu em voz alta de várias publicações de economia. Escutem isso. Tecnotresor Indústrias, fundada há 8 anos, especializada em soluções de software proprietárias para clientes corporativos. O faturamento anual supera 400 milhões de reais. Sede no centro de São Paulo, com filiais em todo o país. 400 milhões de reais de faturamento anual, repetiu meu pai visivelmente impressionado. Camila, essa parceria poderia mudar toda a sua carreira. É exatamente o que eu penso também, concordou Camila. O dono da Tecnotresor é notoriamente muito reservado, mas a equipe de liderança com a qual trabalhei me trata como uma igual. Eles reconhecem o talento quando o veem. Eu estava sentada em silêncio na minha poltrona no canto, bebericando meu café e absorvendo cada palavra. Eles não faziam ideia de que estavam falando da minha empresa, dos meus funcionários, das minhas fontes de renda. A ironia era quase esmagadora. O que vocês sabem sobre a diretoria da Tecnotresor? Perguntou a tia Matilde. Essas empresas bilionárias geralmente têm histórias de origem fascinantes. Gustavo leu de sua tela. O fundador e proprietário principal permanece anônimo. Mas as revistas de negócios descrevem a pessoa como um empreendedor visionário que construiu a empresa do zero. A maioria dos artigos foca nas soluções inovadoras e na cultura corporativa da Tecnotresor, menos nos detalhes pessoais da diretoria. A propriedade anônima é inteligente, observou o tio Alberto. Assim, o foco permanece nos resultados da empresa, em vez de no status de celebridade. Eu respeito essa abordagem. Camila assentiu com ênfase. Exato. A Tecnotresor trabalha com incrível profissionalismo. Cada interação que tive com a equipe deles foi refinada e estratégica. É o tipo de empresa que faz a Heftech parecer bem só por colaborar com eles. Quando você fecha definitivamente essa parceria? Perguntou Silvia. Na verdade, amanhã, respondeu Camila, no dia de Natal. A equipe da Tecnotresor queria se reunir antes do Ano Novo e eu não queria permitir que as festas atrapalhassem essa oportunidade. Minha mãe franziu a testa levemente. Trabalhar no Natal parece incomum. Tem certeza de que essa empresa tem um bom equilíbrio entre trabalho e vida pessoal? Mãe, este é um negócio de bilhões, riu Camila. Eu trabalharia na manhã de Natal se me pedissem. Além disso, a reunião é apenas uma formalidade para assinar documentos e discutir os cronogramas para a implementação. Gustavo encontrou outro artigo e começou a ler. A Tecnotresor Indústrias mantém sedes em quase todas as regiões, incluindo parcerias de varejo e programas para o apoio à comunidade. A empresa doou milhões para campanhas de alfabetização e tecnologia educacional. A filantropia é geralmente um bom sinal, comentou Vó Rosa. As empresas que retribuem algo à comunidade tendem a ser parceiros comerciais éticos. Foi o que mais me impressionou durante as nossas negociações, disse Camila. Os representantes da Tecnotresor fizeram perguntas detalhadas sobre o compromisso social da Heftech e sobre o tratamento dos funcionários. Eles não estão interessados apenas no lucro. Tio Alberto riu. Prática comercial inteligente. Parcerias éticas reduzem riscos legais e criam melhores relacionamentos a longo prazo. Esse dono da Tecnotresor compreende claramente os princípios da gestão empresarial sustentável. Enquanto continuavam a discutir as práticas comerciais e a reputação da Tecnotresor na comunidade, eu me maravilhava com o quão perto eles estavam de entender de quem realmente estavam falando. Cada iniciativa beneficente que elogiavam, cada decisão empresarial que admiravam, cada solução inovadora que celebravam. Eu tinha pessoalmente projetado e implementado esses programas. O local da reunião é um pouco incomum de qualquer forma, acrescentou Camila quase casualmente. Em vez da sede da Tecnotresor, eles querem se encontrar em um endereço de uma filial no centro. Provavelmente em um escritório menor que usam para negociações confidenciais. Qual é o endereço?
Perguntou meu pai. Camila pegou o telefone e percorreu os e-mails. Rua dos Carvalhos, 327. Está listado como sede de uma filial da Tecnotresor, embora eu não tenha certeza de que tipo de atividade se desenrola lá. Meu sangue gelou. Rua dos Carvalhos, 327, era o endereço da minha livraria. A Tecnotresor possuía oficialmente o prédio através de uma subsidiária. Mas Camila estava prestes a marchar para o meu local de trabalho, esperando encontrar misteriosos executivos. Rua dos Carvalhos, refletiu Silvia. Fica no centro, perto do bairro dos Artistas, não é? Uma escolha interessante para a reunião de uma empresa de tecnologia. Empresas de tecnologia usam frequentemente espaços não convencionais para o brainstorming criativo, interveio Gustavo. Talvez seja o laboratório de inovação deles ou algo semelhante. Camila deu de ombros. O que quer que seja, amanhã à tarde estarei lá pontualmente às 14h. Esta reunião representa tudo pelo que trabalhei na minha carreira. Enquanto a família continuava a especular sobre as atividades da Tecnotresor e sobre o futuro radiante da minha irmã, percebi que me encontrava diante de uma situação impossível. Em menos de 24 horas, Camila chegaria à minha livraria esperando encontrar executivos da Tecnotresor, completamente alheia ao fato de que sua irmã desprezada possuía a empresa que ela queria tão desesperadamente impressionar. A noite tinha acabado de se tornar infinitamente mais complicada. O fascínio da família pela Tecnotresor. Indústrias levou a 1 hora de pesquisa espontânea. Gustavo conectou seu notebook à TV e logo todos se reuniram para olhar o site da empresa e a cobertura da mídia. Observei da minha posição à margem enquanto analisavam cada detalhe público do meu império comercial. Olhem essa avaliação de satisfação dos funcionários, disse Silvia, apontando para a tela. 97% de avaliações positivas nos portais de empregadores. A Tecnotresor deve ter uma liderança incrível. Tio Alberto ajeitou os óculos para ler o texto menor. O tempo médio de casa é de 8 anos e eles oferecem participação nos lucros, férias ilimitadas e uma assistência médica completa. Esta não é apenas uma empresa de sucesso, é um modelo. O fundador entende obviamente que investir nas pessoas traz melhores resultados empresariais, notou meu pai. Uma filosofia de liderança inteligente. Camila se inclinou e estudou um comunicado de imprensa sobre o último lançamento de software da Tecnotresor. Eu me perguntei qual era o processo de tomada de decisão deles. Cada interação que tive até agora indica alguém com uma atenção excepcional aos detalhes e pensamento estratégico a longo prazo. Que tipo de interações? Perguntou a tia Matilde. As negociações contratuais foram incomumente aprofundadas, explicou Camila. A maioria das empresas foca em resultados de entrega e prazos, mas a equipe da Tecnotresor fez perguntas detalhadas sobre a cultura corporativa da Reftec, sobre os programas para o desenvolvimento dos funcionários e sobre as parcerias na comunidade. Gustavo rolou até uma nova página que mostrava o histórico de doações beneficentes da Tecnotresor. Eles doaram mais de 15 milhões de reais para programas educacionais nos últimos 3 anos. Olhem esta lista das organizações beneficiadas. Enquanto ele lia os beneficiários, meu coração acelerou. Várias organizações na lista recebiam fundos através de programas que eu tinha projetado pessoalmente, incluindo a iniciativa de alfabetização na minha própria livraria. O projeto de alfabetização no Rio, leu Gustavo, o Banco de Alimentos de São Paulo, o Programa Tecnológico da Escola Fundamental Pestalozzi, uma revista de negócios publicou um perfil no ano passado especulando sobre o fundador anônimo da Tecnotresor. Escutem esta análise. Ele começou a ler em voz alta. Fontes do setor descrevem a diretoria da Tecnotresor como metódica, inovadora e extremamente atenta à privacidade. O rápido crescimento da empresa indica um empreendedor com tanto competências técnicas quanto um excepcional instinto para os negócios. Vários concorrentes tentaram atrair o fundador da Tecnotresor através de intermediários, mas todas as ofertas foram cortesmente recusadas. A lealdade é rara no setor tecnológico, comentou o tio Alberto. A maioria dos empreendedores de sucesso pula de um projeto para outro ou vende para grandes grupos. O fundador da Tecnotresor parece determinado a construir algo duradouro.
Camila pegou seu telefone e abriu o perfil do LinkedIn da Tecnotresor. As postagens da empresa focam mais nos sucessos dos funcionários e no impacto na comunidade do que na autopromoção, muito diferente da maioria das estratégias sociais corporativas. E as fotos da diretoria? Perguntou meu pai. A maioria das empresas apresenta sua equipe de liderança. Gustavo navegou até a página Quem Somos da Tecnotresor. Havia fotos dos chefes de departamento e dos gerentes seniores, mas faltava visivelmente qualquer imagem do proprietário principal, apenas perfis de funcionários para diretores regionais e gerentes de projeto. O fundador mantém o completo anonimato, uma jogada inteligente, na minha opinião. Evitar a publicidade pessoal permite focar nos resultados empresariais. Muitos empreendedores se tornam celebridades e perdem de vista o real desempenho da empresa. Enquanto continuavam a explorar a presença digital da Tecnotresor, notei como a pesquisa deles voltava sempre ao compromisso social e ao tratamento dos funcionários. Cada artigo, cada avaliação e cada perfil corporativo sublinhava as práticas éticas e o pensamento de longo prazo da empresa. Aqui tem algo fascinante, anunciou a tia Matilde enquanto lia de uma publicação especializada em seu telefone. A Tecnotresor nunca demitiu funcionários, nem mesmo durante as recessões econômicas. Eles requalificaram as pessoas para novos cargos, em vez de cortar o pessoal. Isso é quase inaudito no setor tecnológico, disse Gustavo. A maioria das empresas dá prioridade aos números trimestrais em detrimento da estabilidade da força de trabalho. Camila parecia pensativa. Durante nossas negociações, os representantes da Tecnotresor perguntaram como a Reftec gerencia o desenvolvimento dos funcionários em tempos difíceis. Achei que fosse uma pergunta incomum, mas agora faz sentido. Eles avaliam os potenciais parceiros com base em valores compartilhados. A Tecnotresor quer colaborar com empresas que compartilham sua abordagem de ética empresarial, concluiu meu pai. Tio Alberto assentiu em sinal de aprovação. Camila, você está entrando em parceria com exatamente o tipo certo de organização. Essa relação poderia moldar a reputação da Reftec por décadas. Enquanto continuavam a pesquisa, Gustavo descobriu uma coleção de fotos de vários eventos de caridade patrocinados pela Tecnotresor. As imagens mostravam representantes da empresa entregando grandes cheques de doação a organizações locais. Mas as fotos eram compostas com cuidado para não revelar a identidade da alta diretoria. Olhem isso, disse ele, apontando para uma imagem particularmente desfocada de um baile de gala beneficente para a alfabetização. Tem alguém no fundo entregando um cheque de R$50 mil para a fundação da biblioteca no Rio, mas a iluminação torna impossível ver claramente o rosto. A família passou do telefone de Gustavo e cada um estudou a figura na sombra na foto. Quando o telefone chegou a mim, reconheci a imagem imediatamente. Vinha do baile de alfabetização do ano passado, no qual eu tinha entregado pessoalmente os fundos para o programa ampliado. A mulher parece jovem, notou a tia Matilde quando o telefone voltou para ela. Provavelmente na casa dos 30. É uma liderança impressionante para alguém que está ainda tão no início da carreira. Silvia deu outra olhada. A postura e a roupa indicam alguém acostumado a falar em público, mas sem interesse pela atenção pessoal, muito focado na causa em vez de nas oportunidades fotográficas. Camila estudou a imagem atentamente. Algo na silhueta me parece familiar, mas não consigo identificar. Talvez eu tenha visto fotos semelhantes de outros eventos da Tecnotresor. Em que sentido familiar? Perguntou minha mãe. Apenas uma sensação geral de reconhecimento, respondeu Camila, dando de ombros. Provavelmente nada específico. Mulheres de sucesso no mundo dos negócios têm frequentemente uma aura profissional semelhante. Tio Alberto riu. Assim que você trabalhar diretamente com a Tecnotresor, provavelmente mais cedo ou mais tarde conhecerá a equipe de liderança deles. Esse fundador anônimo não pode permanecer invisível para sempre. Na verdade, espero que a reunião de amanhã dê mais informações sobre a direção da empresa, disse Camila. Nas parcerias maiores estão normalmente envolvidos altos executivos, mesmo que o fundador permaneça nos bastidores. Gustavo fechou seu notebook e o desconectou da TV. Você é incrivelmente sortuda, Camila. A Tecnotresor representa tudo o que a Reftec aspira a se tornar. Essa parceria é como ser guiado por lendas do setor. Eu vejo exatamente assim também, concordou Camila.
A colaboração com a Tecnotresor elevará a reputação da RefTech e abrirá portas para oportunidades às quais nunca teríamos tido acesso independentemente. A família começou a discutir o caminho da carreira de Camila e os potenciais benefícios a longo prazo da relação com a Tecnotresor. Especulavam sobre oportunidades de expansão, previsões de faturamento aumentadas e as possibilidades de networking profissional que inevitavelmente se seguiriam. Isso poderia ser o início de algo extraordinário, disse minha mãe radiante de orgulho. Camila, você se posicionou de modo a poder aprender com os melhores do setor. Enquanto continuavam a celebrar o iminente sucesso de Camila, eu estava sentada em silêncio e absorvia a ironia do entusiasmo deles. Amanhã, Camila descobriria que sua irmã desprezada era a fundadora anônima que eles haviam pesquisado e admirado a noite toda. A mulher que consideravam uma fracassada havia construído exatamente o tipo de empresa que eles mais respeitavam. A revelação abalaria mais do que apenas as expectativas de Camila. No prosseguimento da noite, a energia da família atingiu novos níveis de empolgação festiva. Camila havia se tornado o centro indiscutível da atenção. Respondia a perguntas sobre seus planos futuros e aceitava conselhos de parentes desejosos de contribuir para sua história de sucesso. Vamos fazer um brinde como se deve, anunciou o tio Alberto, tirando uma garrafa cara de champanhe da cozinha. Essa parceria com a Tecnotresor merece um reconhecimento com algo melhor do que vinho. Enquanto trabalhava para abrir o champanhe, o telefone de Camila vibrou com uma chamada recebida. Ela deu uma olhada na tela e se endireitou imediatamente na cadeira. É a Tecnotresor, anunciou para a sala. Tenho que discutir isso em particular. Ela saiu para o corredor, deixando à família a tarefa de especular sobre o objetivo da chamada. Esforcei-me para captar fragmentos da conversa, mas Camila falava baixo demais para eu ouvir claramente. Quando ela voltou após 10 minutos, na expressão dela misturava-se empolgação com uma leve confusão. Tudo certo? Perguntou Gustavo. Mais do que certo, respondeu Camila, embora seu tom traísse uma certa incerteza. Era Sabrina Rocha, a gerente do escritório comercial da Tecnotresor. Ela confirmou a reunião de amanhã e forneceu alguns detalhes adicionais. Que tipo de detalhes? Informou-se meu pai. Camila olhou suas anotações no celular. O local da reunião é definitivamente Rua dos Carvalhos, 327, mas não é exatamente o que eu esperava. Segundo a Sabrina, o edifício abriga diversas operações da Tecnotresor, incluindo uma espécie de estrutura de pesquisa e um centro para relações públicas. Estrutura de pesquisa, repetiu Silvia. Faz sentido para uma empresa de tecnologia. Provavelmente desenvolvem lá novas soluções de software. Sabrina também mencionou que o fundador da Tecnotresor pediu explicitamente para conduzir esta reunião pessoalmente, continuou Camila. Aparentemente, a oferta da RefTech impressionou tanto a ponto de justificar um envolvimento direto da direção da empresa. A família explodiu em parabéns empolgados. Sabrina enfatizou a pontualidade e mencionou que o fundador aprecia a comunicação direta e a preparação cuidadosa. Soa como alguém que valoriza o profissionalismo, notou minha mãe. Você se adaptará perfeitamente à cultura corporativa deles. Houve um pedido em comum, acrescentou Camila. Sabrina sugeriu que eu levasse todos os membros da família que pudessem estar interessados em conhecer as parcerias da Tecnotresor na comunidade. Ela disse que o fundador adora discutir relações comerciais locais. Tio Alberto arqueou as sobrancelhas. Levar a família a uma reunião de negócios é não convencional, mas se eles estão realmente interessados nos laços locais, isso poderia sublinhar as raízes regionais da RefTech. Deveríamos ir também? Perguntou Silvia com impaciência. Eu adoraria conhecer alguém que construiu uma empresa bilionária do zero. Camila refletiu sobre a proposta. Sabrina mencionou explicitamente que o fundador antepõe as relações autênticas às apresentações formais de negócios. O apoio da família poderia efetivamente fortalecer nossa proposta de parceria. Onde fica exatamente este local de encontro? Perguntou meu pai. Deveríamos coordenar o transporte e os horários de chegada. Rua dos Carvalhos, 327, repetiu Camila. É no bairro dos Artistas, perto daquela pequena livraria onde a Tatiana trabalha. Na verdade, é bastante conveniente para você, Tatiana. Você poderia nos apresentar o bairro e talvez até nos fazer um tour antes da reunião.
Minha garganta se apertou quando percebi a situação impossível que estava se desenvolvendo. Camila queria que eu guiasse a família até a minha própria empresa para se encontrarem lá comigo mesma. A ironia estava se tornando quase insuportável. Ajudo com prazer com as indicações, consegui dizer. Perfeito. Camila sorriu. A primeira expressão verdadeiramente calorosa que ela me dirigiu a noite toda. Você poderia abrir a livraria mais cedo amanhã e nos deixar esperar lá até a hora da reunião. Seria cômodo e mostraria à equipe da Tecnotresor que a RefTech dispõe de fortes laços locais. Gustavo pegou o telefone de novo. Estou curioso sobre esse edifício. Vamos ver se encontro informações adicionais sobre as atividades da Tecnotresor lá. Ele pesquisou por vários minutos, enquanto a família continuava a brindar ao sucesso de Camila. Quando ele levantou o olhar, a expressão dele mostrava uma leve confusão. Isso é interessante, disse ele. O registro imobiliário lista a Tecnotresor Indústrias como proprietária principal, mas os registros públicos indicam como livraria e centro comunitário, muito incomum para uma empresa de tecnologia. Talvez usem o varejo como estrutura de pesquisa, sugeriu Silvia. Algumas empresas testam novas tecnologias em ambientes reais antes de aplicá-las mais amplamente. Camila assentiu pensativa. Isso explicaria por que estão interessados nas parcerias na comunidade. A interação direta com empresas locais e clientes fornece valiosas pesquisas de mercado. Tatiana, disse o tio Alberto dirigindo-se a mim, você trabalha naquela área. Você notou instalações tecnológicas incomuns ou atividades de pesquisa nas lojas vizinhas? Balancei cautelosamente a cabeça. O bairro é bastante tradicional. A maioria das lojas foca em artesanato e serviços locais. Nada que pareça particularmente alta tecnologia. Bem, amanhã teremos respostas para todas as nossas perguntas, disse minha mãe, levantando a taça de champanhe ao sucesso de Camila e ao início de um excitante novo capítulo. A família brindou com entusiasmo, enquanto eu lutava com a crescente complexidade da minha situação. Em menos de 18 horas, eu teria que revelar minha identidade às pessoas que me trataram como um caso de caridade a noite toda, celebrando simultaneamente o respeito deles pela empresa que eu havia construído. O telefone de Camila vibrou de novo, desta vez com uma mensagem de texto. Ela leu rapidamente e sorriu amplamente. Sabrina acabou de confirmar que a reunião de amanhã incluirá um tour completo das atividades locais da Tecnotresor, anunciou. O fundador quer demonstrar seu compromisso com os investimentos na comunidade e as relações de negócios a longo prazo. Um tour pessoal com um bilionário, maravilhou-se Vó Rosa. Camila, isso está se transformando em algo muito maior do que uma simples reunião de negócios. Eu sei, respondeu Camila. Sua empolgação mal cabia nela. Sabrina mencionou que o fundador raramente tira tempo para discussões aprofundadas com potenciais parceiros. Isso representa um nível de interesse que poderia transformar todo o futuro da RefTech. Enquanto a família continuava a festejar e a planejar a extraordinária oportunidade de amanhã, pedi licença para ir ao banheiro e me permiti finalmente processar a situação surreal que eu havia criado. Amanhã, eu revelaria que a fracassada da família, que eles acabaram de humilhar, possuía exatamente a empresa que eles mais respeitavam. A expressão no rosto deles valeria cada momento da encenação de hoje. A manhã de Natal amanheceu cinzenta e fria e começou a nevar, no sentido figurado de um dia típico ou chuvoso, já que é Brasil, mas manterei o clima frio do original se o contexto permitir, ou adaptarei para a chuva. Como o prompt pede fidelidade extrema, e no sul do Brasil pode ser frio, chuvoso, ou simplesmente um dia nublado. Vou manter a descrição climática, mas adaptar o neve para algo que faça sentido ou manter, se for metafórico. Mas vou seguir a instrução de Brasil. Neve no Natal no Brasil é impossível. Vou adaptar para chover para manter o clima cinzento. A manhã de Natal amanheceu cinzenta e chuvosa, enquanto minha família se reunia para o café da manhã na casa dos meus pais. Antes da reunião com a Tecnotresor, a conversa do feriado girava exclusivamente em torno do compromisso de Camila à tarde e das possíveis repercussões em sua carreira. Dormi mal esta noite, confessou Camila, enquanto ajeitava seu terninho azul marinho cuidadosamente escolhido. Esta reunião pode mudar tudo. Você está perfeita, tranquilizou a minha mãe. Profissional, mas acessível. Exatamente a impressão que se quer deixar em um potencial parceiro comercial. Gustavo ajeitou a gravata e olhou para o relógio.
Deveríamos sair às 13h30 para garantir uma chegada pontual. A primeira impressão conta enormemente com empresários de sucesso. A família tinha decidido participar da reunião como sinal de apoio a Camila e para se posicionar como prova das fortes raízes locais e dos valores familiares da RefTech. Todos vestiam suas melhores roupas e levavam cadernos para fazer observações detalhadas sobre os procedimentos da Tecnotresor. Tatiana, você ainda pretende nos encontrar na livraria? Perguntou o tio Alberto. Precisamos de alguém que conheça o bairro para nos orientar. Estarei lá cedo para garantir que tudo esteja pronto, respondi, me esforçando para manter a voz calma. Às 13h15, observei da janela da minha livraria os carros da minha família pararem do lado de fora. Camila desceu primeiro, seguida pelos meus pais, Gustavo, tio Alberto, tia Matilde, Silvia e até a avó Rosa, que tinha insistido em ser testemunha desse momento histórico, apesar de sua mobilidade reduzida. Abri a porta da frente e os recebi com a mesma expressão humilde que mantive durante toda a noite anterior. Bem-vindos ao meu local de trabalho. O local da reunião deve ser em algum lugar por aqui perto. Camila olhou ao redor na livraria com interesse cortês, enquanto os outros examinavam as prateleiras e os aconchegantes cantos de leitura. Este lugar é encantador, Tatiana, muito acolhedor e convidativo. A Tecnotresor provavelmente escolheu este bairro por sua autêntica atmosfera comunitária. Onde exatamente devemos encontrar esses executivos? Perguntou meu pai, verificando a hora no telefone. Segundo o endereço que a Sabrina deu, deveria ser exatamente este prédio, respondeu Camila, verificando seu e-mail. Rua dos Carvalhos, 327, mas não vejo nenhuma entrada óbvia para estruturas tecnológicas. Respirei fundo, sabendo que tinha chegado o momento de começar minha revelação. Na verdade, tem algo que vocês precisam ver. Fui até o canto posterior da livraria e apertei um botão escondido, oculto atrás de uma fileira de literatura clássica. Uma seção da estante girou para dentro, revelando uma moderna porta de vidro que conduzia a um sofisticado espaço de escritório nos fundos. "O que é isso?" arfou Silvia. "Os escritórios da diretoria", respondi simplesmente, atravessando a entrada escondida. A família me seguiu para uma elegante sala de conferências equipada com tecnologia de ponta. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista da cidade e nas paredes estavam pendurados os prêmios e certificados da Tecnotresor Indústrias. Uma enorme mesa curva dominava a extremidade distante da sala, com vários monitores que mostravam análises corporativas em tempo real e dados de mercado. A família se reuniu, fascinada pela dimensão e pela complexidade dos dados que corriam nos monitores. "Tatiana, provavelmente deveríamos esperar lá fora", disse minha mãe, nervosamente. "Esta é uma área corporativa privada e não queremos tocar nos importantes equipamentos de escritório." "Na verdade", eu disse, me jogando na poltrona de couro da diretoria, "acho que chegou a hora de conversar." Algo no meu tom os fez parar e olhar diretamente para mim. Pela primeira vez em anos, eu tinha a completa atenção deles. "Eu sou a fundadora e CEO da Tecnotresor Indústrias, que vocês pesquisaram e admiraram", anunciei com calma. "Esta é a minha empresa, o meu escritório e a minha reunião com a Camila." O silêncio se estendeu por quase 30 segundos, enquanto eles processavam minhas palavras. Camila foi a primeira a falar. A voz dela era pouco mais que um sussurro. "É impossível." Abri meu notebook e mostrei os documentos de fundação da Tecnotresor, que indicavam meu nome como fundadora e acionista majoritária. Depois puxei os extratos bancários que refletiam o patrimônio da empresa e minha riqueza pessoal, seguidos por licenças comerciais e documentos oficiais que remontavam a 8 anos atrás. Tatiana Chen Morrison, li dos documentos legais. Fundadora e CEO da Tecnotresor Indústrias. Patrimônio líquido pessoal, cerca de 1,4 bilhão de reais, em 24 de dezembro de 2024. O tio Alberto afundou em uma cadeira próxima e fixou as provas espalhadas sobre a mesa. "Isso deve ser algum tipo de brincadeira ou um mal-entendido." "Nenhuma brincadeira", respondi, acessando minha agenda executiva e mostrando meses cheios de reuniões planejadas com empresas Fortune 500, líderes do setor tecnológico e funcionários do governo. Administro a Tecnotresor Indústrias desde que eu tinha 24 anos.
O rosto de Camila atravessou fases de confusão, incredulidade e, finalmente, puro horror quando as implicações ficaram claras para ela. Você mentiu para nós por anos. Não menti sobre nada, a corrigi. Sou dona da livraria onde trabalho, junto com diversos outros negócios. Simplesmente nunca corrigi as suposições de vocês sobre meu sucesso ou minha situação financeira. Meu pai olhava fixamente para as telas do computador que mostravam fluxos de receita em tempo real e análises de mercado. Por que você nos fez acreditar que tinha dificuldades financeiras? Porque eu queria ver como vocês tratam alguém que acreditam não ter nem dinheiro nem status social, expliquei. A intervenção de ontem mostrou exatamente que tipo de pessoas vocês são de verdade. Tia Matilde reencontrou a voz. Mas você pareceu tão grata pela nossa ajuda e nossas sugestões, eu estava curiosa para ver até onde vocês iriam com a caridade condescendente de vocês. Respondi. Os formulários de candidatura, os livros para o orçamento doméstico, a oferta da Camila de me contratar como sua assistente por um salário baixo, foi tudo muito revelador. Gustavo puxou o telefone e começou a procurar freneticamente meu nome em relação à Tecnotresor Indústrias. Em poucos instantes, ele encontrou artigos de economia que retratavam minha empresa e meus sucessos, embora a maioria das fotos me mostrasse de longe ou em grupo, onde uma identificação individual era difícil. Aqui, disse ele mostrando a Camila uma imagem desfocada de uma conferência de tecnologia. Essa mulher fazendo o discurso principal sobre liderança na inovação é com certeza a Tatiana. Camila arrancou o telefone e estudou a foto, comparando-a comigo sentada atrás da mesa. As provas eram inegáveis, mas ela continuava a balançar a cabeça em sinal de negação. Não faz sentido, insistiu. Empresários de sucesso não se escondem em livrarias fingindo ser fracassados. Não fingi ser nada, eu disse. Foram vocês que decidiram que sou uma fracassada e me trataram de acordo. Simplesmente não corrigi as suposições de vocês. Silvia encontrou finalmente a palavra. Há quanto tempo você sabe da proposta de contrato da RefTech? Examinei pessoalmente o pedido de parceria de vocês por 6 semanas, admiti. A apresentação original de vocês foi impressionante, mas investigo sempre a fundo os potenciais parceiros, incluindo suas relações pessoais e o caráter deles. A família trocou olhares horrorizados quando entenderam as consequências. Tudo o que tinham dito e feito na minha presença havia sido observado e potencialmente relatado exatamente à pessoa que Camila tentava impressionar. Você nos espionou, me acusou Camila. Eu conheci a irmã que quer colaborar com a minha empresa, corrigi. A avaliação de caráter é um componente decisivo na avaliação de uma relação de negócios. O tio Alberto olhou ao redor no sofisticado espaço de escritório com nova compreensão. Todas aquelas perguntas que os representantes da Tecnotresor faziam sobre a cultura corporativa e sobre o tratamento dos funcionários, era você avaliando os valores da RefTech. Exato. Não entro em parcerias com pessoas que carecem de integridade ou que tratam mal os outros. O telefone de Camila tocou de repente e ela atendeu automaticamente antes de notar que o identificador de chamadas mostrava Tecnotresor Indústrias. Alô, Camila, aqui é a Sabrina Rocha da Tecnotresor. A voz familiar ressoou através do viva-voz. Estou ligando para informar que nossa CEO completou sua avaliação da proposta de parceria da RefTech. Infelizmente, após examinar todas as informações disponíveis, ela decidiu recusar o contrato. O rosto de Camila ficou branco como um lençol. Mas por quê? Achei que a reunião tinha ido bem. A CEO estava particularmente preocupada com a compatibilidade de caracteres e a abordagem da RefTech em relação às relações familiares e ao desenvolvimento dos funcionários. A Tecnotresor Indústrias prioriza parceiros que mostram respeito consistente pelos outros, independentemente de seu status social ou econômico percebido. O telefonema terminou deixando Camila a olhar chocada para seu dispositivo. Na mesa de conferências, minha família começou a entender que o comportamento deles tinha sido documentado e avaliado exatamente pela pessoa que eles tinham tentado impressionar. Você destruiu a minha carreira, sussurrou Camila. Você mesma destruiu sua carreira, respondi com firmeza.
Eu apenas observei como você trata as pessoas quando acredita que elas não podem influenciar o seu sucesso. A Tecnotresor Indústrias não colabora com empresas às quais falta a decência humana fundamental. O silêncio no meu escritório se dilatou de modo desagradável, enquanto minha família lutava com a total reviravolta de tudo o que acreditavam saber sobre nossas relações e sobre o meu lugar no mundo. Camila permaneceu sentada em sua cadeira como petrificada, fixando o telefone como se a chamada de Sabrina pudesse de alguma forma se anular sozinha. Tenho que entender uma coisa, disse enfim meu pai com voz aguda. Se você teve tanto sucesso por anos, por que não nos contou? Recostei-me no encosto da poltrona e refleti sobre como explicar anos de frustração e decepção acumuladas. Eu tentei, na verdade, várias vezes. Você se lembra de como 3 anos atrás eu mencionei que queria expandir minhas atividades comerciais? Vocês presumiram que eu pretendia abrir um café na livraria. Era outra coisa, protestou fracamente minha mãe. Era? E quando falei do meu portfólio de investimentos, e o tio Alberto riu dizendo que eu provavelmente tinha R$ 50 em uma conta poupança, ou quando mencionei viajar para conferências de tecnologia, e a Silvia supôs que eu participava como uma espécie de vendedora. Tia Matilde mexeu-se desconfortável na cadeira. Pensávamos que você estava otimista sobre o crescimento de um pequeno negócio. Vocês pensavam que eu era megalomaníaca, corrigi. Cada vez que eu compartilhava boas notícias ou mencionava sucessos profissionais, alguém nesta família encontrava uma maneira de diminuir ou liquidar o que eu dizia. Em um certo ponto, parei de tentar compartilhar algo significativo da minha vida real. Gustavo pigarreou nervosamente. Mas você poderia ter falado mais diretamente do seu sucesso, como a Camila fazia diretamente do dela? Perguntei de modo pungente. Ela anunciava cada promoção, cada aumento de salário, cada sucesso profissional. Você sabotou intencionalmente a minha carreira por alguma mesquinha amargura familiar. Avaliei uma parceria comercial com base no caráter e na integridade, respondi com calma. O fato de você não ter passado nessa avaliação reflete as suas escolhas, não as minhas. Que escolhas? Exigiu saber Camila. Trabalhei incrivelmente duro para construir minha carreira. Você trabalhou duro para promover a si mesma enquanto tratava mal as outras pessoas, eu disse. Ontem à noite você me ofereceu um emprego de salário mínimo como sua assistente pessoal. Você sugeriu que eu deveria ser grata pela oportunidade de te servir. Você anunciou que seu bebê herdaria tudo o que há de valor na família porque eu não teria contribuído com nada para a sua definição de sucesso. As palavras permaneceram suspensas no ar quando ficou claro para Camila como soava a afirmação dela quando lhe era repetida. Na mesa, outros membros da família começaram a se mexer inquietos, lembrando das próprias contribuições para a intervenção de ontem. Queríamos te ajudar, disse vó Rosa baixinho. Vocês queriam se sentir superiores, respondi, embora meu tom tenha permanecido doce enquanto me dirigia a ela. Ajudar implicaria perguntar do que eu preciso ou o que eu quero. Em vez disso, vocês decidiram quais eram os meus problemas e me impuseram as soluções de vocês sem me consultar. Meu pai massageou as têmporas e parecia mais velho do que na noite anterior. Como procedemos agora? Como seguimos daqui para frente? Depende se vocês são capazes de me tratar com o mesmo respeito que mostraram a Camila. Quando acreditavam que ela era a bem-sucedida, eu disse: ontem à noite, demonstrou que o afeto familiar de vocês está ligado a um status social percebido. Silvia reencontrou a voz. Mas nós te amamos, Tatiana. Sempre te amamos. Vocês amam a ideia de que eu me encaixe na definição de vocês de um papel familiar aceitável, corrigi. Vocês estavam absolutamente prontos para me humilhar publicamente e planejar meu futuro inteiro sem a minha voz na questão, porque acreditavam que eu era impotente para me defender. Você pode nos perdoar? Perguntou minha mãe, enquanto lágrimas se formavam em seus olhos. Estudei o rosto dela, procurando um arrependimento sincero, em vez do simples lamento por ter sido pega em sua crueldade. O perdão requer o reconhecimento do que realmente aconteceu e o compromisso com um comportamento diferente no futuro. Como seria esse comportamento? Perguntou o tio Alberto. Significa tratar as pessoas com dignidade,
independentemente do cargo profissional, do saldo bancário ou do status social, expliquei. Significa reconhecer que o valor de uma pessoa não é determinado pelo seu salário ou por seus resultados profissionais. Gustavo tinha estado incomumente silencioso desde a revelação, mas agora falou com hesitação. Quanto àquelas oportunidades de networking que mencionei ontem à noite, eram completamente inapropriadas, terminei a frase. Suas sugestões não tinham nada a ver com desenvolvimento profissional, mas tudo a ver com explorar alguém que você percebia como vulnerável e grata. O rosto dele ficou vermelho quando percebeu que seu comportamento tinha sido observado e avaliado por alguém que possuía os meios para responsabilizá-lo. Peço desculpas, foi errado da minha parte. As desculpas são significativas quando seguem comportamentos modificados, respondi. Camila levantou finalmente o olhar do telefone. A raiva dela começava a se transformar em algo semelhante à compreensão. Não sei como processar isso. Tudo o que eu acreditava saber sobre nossa dinâmica familiar estava errado. Não errado, corrigi, apenas incompleto. Você conhecia a dinâmica familiar muito bem. Apenas não reconheceu que a irmã que você tratou mal possuía o poder de influenciar suas aspirações profissionais. Você reconsiderará a parceria com a Reftec? Perguntou em voz baixa. Refleti atentamente. A Tecnotresor Indústrias colabora com empresas que demonstram um comportamento ético consistente e respeito pelos outros. Se a Reftec puder demonstrar esse compromisso com o tempo, oportunidades futuras podem ser possíveis. Como faríamos para demonstrar isso? Comecem por como vocês tratam seus atuais funcionários, especialmente aqueles em posições subordinadas, sugeri. Depois, examinem como interagem com fornecedores, vendedores e qualquer outra pessoa que não possa ser imediatamente útil para a carreira de vocês. Tia Matilde se inclinou para a frente. E quanto ao resto de nós? Como reconstruímos a relação com você? Da mesma maneira que se constrói qualquer relação saudável, respondi. Através de um comportamento consistente e respeitoso ao longo do tempo. Mostrem-me que me apreciam como pessoa e não como alguém que poderia ser útil aos propósitos de vocês. Meu pai olhou novamente ao redor no escritório e notou as provas do sucesso que haviam completamente negligenciado. Falhamos como família, completa e profundamente. Vocês falharam em me ver claramente, concordei. Mas o fracasso não precisa ser permanente, se estiverem dispostos a aprender com ele. Vó Rosa se esforçou para se levantar com sua bengala, e então caminhou lentamente ao redor da mesa em minha direção. Tenho vergonha de como te tratamos ontem à noite. Você merecia algo melhor de todos nós, mas especialmente de mim. As desculpas dela tinham peso porque vinham sem justificativas ou tentativas de minimizar o dano causado. Levantei-me e a abracei com cautela, apreciando a disponibilidade dela em reconhecer a verdade sem distrações. Obrigada por dizer isso, respondi. Significa para mim mais do que imagina. Na hora seguinte, continuamos a falar de anos de mal-entendidos acumulados e oportunidades perdidas para conexões verdadeiras. Alguns membros da família, como Vó Rosa e meu pai, pareciam sinceramente determinados a reconstruir nossas relações sobre bases mais saudáveis. Outros, em particular Silvia e tio Alberto, pareciam mais preocupados com as potenciais oportunidades financeiras do que com uma real reconciliação familiar. Camila permaneceu sentada em silêncio pela maior parte da conversa, processando o total abalo de sua visão de mundo. Por fim, retomou a palavra. Tenho que me desculpar por mais do que apenas a noite de ontem, disse lentamente. Passei anos competindo com você em vez de te apoiar. Eu achava que a sua falta de sucesso evidente fazia meus resultados parecerem melhores em comparação. O sucesso não é um jogo de soma zero, respondi. Seus resultados não se tornam menos significativos, só porque outras pessoas também têm sucesso. Eu sei disso agora, disse ela, mas não sabia na época, e permiti que essa ignorância prejudicasse nossa relação. No decorrer da tarde do dia de Natal, iniciamos o difícil trabalho de reatar os laços familiares com base na honestidade, em vez de suposições. Algumas relações se recuperariam mais facilmente do que outras, mas a conversa havia criado os fundamentos para uma conexão autêntica, em vez da dinâmica de palco que havia dominado nossas interações por anos. Há ainda uma coisa que vocês deveriam saber.
eu disse, enquanto a família se preparava para ir embora. Os programas de alfabetização e os investimentos na comunidade sobre os quais vocês leram ontem à noite incluem o financiamento de iniciativas educacionais locais, programas de formação profissional e subsídios para o desenvolvimento de pequenos negócios. Você ajudou a comunidade de modo anônimo, constatou minha mãe. Investi no lugar que chamo de lar, corrigi. O sucesso não significa nada se não contribui para algo maior do que a realização pessoal. Camila parecia pensativa. É por isso que os representantes da Tecnotresor fizeram tantas perguntas sobre o compromisso social durante nossas negociações. Exato, colaboro com organizações que compartilham meu compromisso de elevar os outros, em vez de pisar neles para subir mais alto. Enquanto pegavam seus casacos e se preparavam para voltar às suas celebrações natalinas, a dinâmica familiar havia mudado dramaticamente em relação à noite anterior. Em vez de me tratar como um caso de caridade que necessitava da intervenção deles, agora me tratavam com o tipo de respeito que sempre haviam mostrado aos sucessos de Camila. Mas ainda mais importante, tinham começado a entender que o verdadeiro sucesso depende de como você trata os outros quando acredita que eles não podem influenciar sua vida. Não apenas de como você se comporta quando tenta impressionar alguém poderoso. Enquanto os acompanhava até a porta, refleti sobre a estranha satisfação de observar as pessoas confrontarem as consequências de suas próprias escolhas de caráter. Camila tinha perdido uma oportunidade profissional, não porque eu fosse vingativa, mas porque ela havia revelado valores incompatíveis com uma parceria comercial ética. A noite era necessária para relações saudáveis. Quando fechei a livraria e voltei para o meu escritório, senti-me mais leve do que me sentia há anos. A verdade estava finalmente visível, e qualquer relação que sobrevivesse a essa revelação seria construída sobre bases sólidas, em vez de falsas suposições. Às vezes, o maior presente que se pode dar a alguém é a oportunidade de se ver claramente e decidir quem se quer ser depois. Antes que vocês vão, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês já tiveram que impor limites a membros da família que os trataram de forma diferente por causa do sucesso ou status percebido? Como as pessoas deveriam lidar, na opinião de vocês, com situações em que os membros da família mostram seu verdadeiro caráter em tempos difíceis? Por favor, compartilhem suas experiências nos comentários abaixo deste post e não esqueçam de avaliar este vídeo se acharam significativa a história da Tatiana. Inscrevam-se em Vingança Final para mais contos sobre dinâmicas familiares, crescimento pessoal e como encontrar a própria força em relações difíceis. Compartilhem isto com alguém que talvez precise ouvir que seu valor não é determinado pela opinião dos outros. Muito obrigada por terem acompanhado a jornada da Tatiana e espero que as festas de vocês sejam cheias de verdadeiro amor e respeito das pessoas que mais importam na vida de vocês. Se vocês gostam das nossas histórias e querem apoiar a produção de outros conteúdos semelhantes, apreciaríamos muito uma pequena doação. Cada contribuição nos ajuda a continuar essas narrativas e a criar histórias de alta qualidade para vocês. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Sim.